mas um pouco mais avante, um pouco mais profundo. Então seja bem-vindo. Deus abençoa especialmente aqueles que o buscam. E é o que nós fizemos nesta noite, né? Viemos até a casa de Deus, com frio e com chuva, né? Você vê que hoje choveu praticamente o dia todo. É uma garoa sem parar, né? Um frio. Então, para a pessoa vir para a igreja, tem que romper barreiras, né? Tem que lutar consigo mesmo. Então, parabéns a você que rompeu essa barreira para estar aqui. Deus há de recompensar a sua fé. Nós temos uma escolinha especial para as crianças de 7 anos para baixo. Então, as crianças... Cadê a professora? Já está por ali? Está ali. Não sei se as crianças estão por aqui hoje, né? Com frio. Mas temos uma escolinha especial para as crianças todas as noites, né? As crianças de 7 anos para baixo poderão acompanhar a professora. Enquanto as crianças estão se encaminhando ali, eu queria reforçar aqui o anúncio de que sábado que vem, dia 31, teremos aqui nosso grande batismo. E parabéns a você que já tomou a decisão pelo batismo. Será uma festa maravilhosa aqui, no sábado que vem. Vai ser às 7h30 da noite, nesse mesmo horário da conferência. E vai ser o encerramento do Pentecoste, né? Então não deixe passar a sua oportunidade. É a grande oportunidade que Deus está te dando, viu? De você sepultar a velha vida de pecados nas águas e ressuscitar para uma nova vida com Jesus. E você também que nos assiste pela internet, essa é a sua oportunidade, viu? Você também precisa tomar a sua decisão e ser batizado aqui também no dia 31. E parabéns porque você tem acompanhado aí através da internet. O Espírito Santo falará poderosamente ao seu coração também nesta noite. Meus amigos, ontem estudamos aqui sobre as nações na profecia. E vimos grandes coisas, especialmente verificamos a que ponto estamos na história da humanidade. Hoje, o tema de hoje, ele repete uma boa parte do tema de ontem, mas avança, nos mostrando duas coisas que iriam acontecer ainda antes da volta de Cristo, que não foi mostrado na profecia de ontem. Então hoje vamos estudar sobre Daniel capítulo 7, sobre os 4 animais de Daniel capítulo 7. Então vamos abrir a palavra de Deus. Abra a Bíblia Sagrada em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. A profecia, como vimos ontem, porque ontem estudamos Daniel 1 e 2. A profecia abre as cortinas assim, ó, e nos mostram as coisas que brevemente devem acontecer. Na verdade, as profecias mostram para nós o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer. Então, infelizmente, irmãos, o diabo existe. Ele foi derrotado por Cristo, mas não foi destruído ainda. E ele está a operar. E o diabo opera de muitas maneiras. Ele não aparece para ninguém como ele é. Ele usa pessoas e cria situações. E o pior de tudo é que usa também líderes religiosos. E se a pessoa não tiver conhecimento profundo da palavra, facilmente é enganado. E hoje você vai entender já uma grande parte da estratégia do inimigo. Então hoje, essa semana toda, semana de profecias. Por exemplo, amanhã, nós vamos estudar aqui sobre a primeira besta de Apocalipse 13 e vamos estudar também sobre a mulher prostituta do capítulo 17. Você vai se surpreender com esse assunto amanhã, com alguns detalhes que vamos abordar aqui. E na terça-feira vai ser sobre a segunda besta de Apocalipse. E depois vamos estudar aqui sobre a imagem da besta, o selo de Deus, o selo da besta e o 666. E em seguida vamos estudar sobre o dom de línguas, em 2 noites. Vamos estudar tudo que a Bíblia fala sobre esse assunto. Então já faça planos para você não perder. E por último, vamos estudar aqui sobre verdadeiros e falsos profetas e também sobre o dom de profecia na igreja remanescente. Então são os temas dessa semana aqui. Então Daniel capítulo 7. Agora antes de ler, vamos recapitular um pouquinho da parte final de ontem. Então vamos aqui para a tela. Ontem nós vimos as nações na profecia. E nós vimos ontem que o rei Nabucodonosor, preocupado com o futuro, e muito preocupado com o futuro, então Deus deu um sonho a ele, mas não foi um sonho comum. Foi um sonho que ele ficou perturbado e perdeu o sono. E então nós vimos ontem que ele recorreu aos seus bruxos,
porque ele tinha muitos bruxos no reinado, e ele não fazia nada sem consultar os bruxos, mas os bruxos não puderam dizer qual era o sonho do rei, e muito menos o significado. Então, o profeta Daniel, quando foi informado sobre isso, pediu um tempo ao rei, e então fez uma vigília, pedindo misericórdia a Deus, e Deus então naquela noite revelou o sonho a Daniel e o significado do sonho. E então Daniel foi até o rei e contou o sonho e o significado. E o significado é muito importante, porque envolve também os nossos dias. E eu vou passar aqui rapidamente a parte final, para a gente poder entrar na parte de hoje. Então o rei, ele sonhou com uma grande estátua. A estátua tinha a cabeça de ouro. Os peitos e os braços da estátua eram de prata. Os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram parte de ferro e parte de barro. De modo que ele viu essa grande estátua no seu sonho. E quando ele estava olhando para essa estátua, ele percebeu que vinha uma pedra do céu sem ninguém jogar, sem auxílio de mãos. E essa pedra vinha do céu e atingia a estátua justamente nos pés de ferro e barro. E quando essa pedra bateu nos pés da estátua de ferro e barro, a estátua toda virou pó e o vento os levou. E essa pedra encheu toda a terra, formando um grande monte. Esse foi o sonho que ele teve e ficou espantado. Mas Deus também explicou o significado, o sentido desse sonho. E então, essas 4 partes da estátua, esses 4 metais, o ouro, prata, o bronze e o ferro, significam 4 impérios que dominariam o mundo. De modo que Deus revelou a Daniel, e Daniel contou ao rei, que a cabeça de ouro representava o reinado de Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor. E Deus disse a Daniel que esse reinado não ficaria para sempre no poder. E o rei não gostou de ouvir isso, né? Porque ele queria que o reinado dele ficasse para sempre no poder. Mas Deus falou, seu reinado vai cair. E esse reinado dominou o mundo todo do ano 605 a.C. até o ano 539 a.C. E aí então, quando foi no ano 539, vieram Ciro e Dario, e invadiram o reinado de Babilônia, e Babilônia caiu. E no lugar do reinado de Babilônia, então Ciro e Dario estabeleceram o reinado da Medo-Persa, da Média e da Pérsia, cujos reis eram Ciro e Dario. Deus falou também que esse reinado dominaria o mundo, mas não ficaria para sempre no poder. De modo que esse reinado dominou o mundo todo do ano 539 a.C. até 331 ainda antes de Cristo. E quando foi no ano 331 a.C., aí então veio Alexandre o Grande, invadiu o reinado Medo-Persa. O reinado Medo-Persa caiu, e Alexandre o Grande estabeleceu o seu reinado, o reinado da Grécia, cujo rei era Alexandre o Magno, ou Alexandre o Grande. Deus falou que esse reinado dominaria o mundo, mas também não ficaria para sempre no poder, que também cairia. E esse reinado dominou o mundo todo do ano 331 a.C. até 168 ainda antes de Cristo. Mas Deus falou que esse reinado iria cair. E quando foi no ano 168 a.C., então aconteceu uma batalha, chamada Batalha de Pídina. E nessa batalha caiu o reinado da Grécia. E no seu lugar foi estabelecido o reinado de ferro, o reinado de Roma, cujos reis eram chamados de Césares. E Deus falou que esse reinado também não ficaria para sempre no poder, mas foi o reino que mais tempo ficou no poder de todos os outros. Esse reinado dominou o mundo todo do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. De modo que quando foi no ano 476 depois de Cristo, aí então os povos bárbaros vieram, invadiram Roma, e Roma caiu. Mas Deus disse que depois de Roma não haveria mais um império para dominar o mundo, que seriam reinos divididos, seriam países, e nunca mais haveria um reino para dominar o mundo. De modo que, então no ano 476, os povos bárbaros vieram, ganharam a guerra de Roma, e Roma se fraccionou em 10 países, formando a Europa Ocidental. E ontem nós explicamos aqui detalhadamente tudo isso. Esses 10 países que surgiram aí,
Depois de Roma, foram os francos, que mais tarde se tornou a França, os anglo-saxões, que mais tarde formou a Inglaterra, os alemanos, que mais tarde formou a Alemanha, os suevos, que mais tarde formou Portugal, os visigodos, que mais tarde formou a Espanha, os burgundos, que mais tarde formou a Suíça, os lombardos, que mais tarde se tornou o norte da Itália, e depois os vândalos, érulos e ostrogodos, que foram destruídos. Então foram esses 10 países que surgiram depois da queda do Império Romano. Veja, então nós estamos vivendo hoje exatamente, irmãos, depois do Império Romano. Ou seja, estamos vivendo na época dos países. Países fortes e países fracos. Né? Os pés da estátua eram parte de ferro e parte de barro. De modo que hoje tem 232 países reconhecidos pela ONU na Terra. E nós estamos vivendo hoje nessa época. Então, para se cumprir toda a profecia, só falta uma coisa. Só falta a pedra vir do céu. E a pedra vem do céu e atinge a estátua onde? Exatamente nos pés. Ou seja, na época dos países, dos reinos divididos. De modo que essa pedra, segundo a profecia, virá nos nossos dias. E nós vimos ontem o significado dessa pedra na Bíblia. Tem 300 passagens na Bíblia que falam que Jesus é a pedra. De modo que essa pedra que vem nos nossos dias é a volta de Cristo. Então o próximo reino a ser estabelecido para sempre é o reino de Deus, que será estabelecido com a volta de Jesus. Então a volta de Cristo, segundo a profecia, acontecerá nos nossos dias. Nunca mais haverá um reinado para dominar o mundo. O próximo reino agora é o reino de Deus com a volta de Jesus. Amém. Então estamos vivendo nessa época. Então isso vimos ontem. Mas a profecia de hoje acrescenta algo e mostra duas coisas que iriam acontecer antes da volta de Cristo, antes de ser estabelecido o reino de Deus. Então vamos agora para Daniel capítulo 7. E vamos aí estudar sobre os 4 animais e o chifre pequeno. Aqui em Daniel capítulo 7, versículo 1 em diante, diz assim, ó. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Verso 2. Disse Daniel: na minha visão da noite, eu estava olhando e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Verso 4. O primeiro animal era como o quê? Como leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé, como um homem, e foi-lhe dado coração de homem. Verso 5. Continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante ao quê? A um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Verso 6. Depois disto continuei olhando e vi outro animal semelhante ao quê? A um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Este animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Verso 7. Depois disto continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal. Como que ele era? Terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Veja o versículo 8 agora. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com vanglória. Versículo 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima.
O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Que coisa tremenda, né? Que sonho que ele teve. Que assim, humanamente falando, foi um pesadelo, né? Esse monte de bicho aqui esquisito. Mas ele viu tudo isso no sonho, na visão da noite. Esses 4 grandes animais. Agora, qual é o sentido de tudo isso? Ontem nós estudamos aqui que a profecia bíblica, cerca de 95% dela não se entende como se lê. Mas ninguém precisa inventar nada, né? Porque a Bíblia responde ela mesma. Então, qual o sentido de tudo isso? Então, vamos aqui para a tela. Então, no capítulo 7, versículo 2, no verso 2, diz Daniel: na minha visão da noite, eu estava olhando e vi que os 4 ventos do céu agitavam o quê? O mar grande. Então ele viu os 4 ventos do céu que agitavam o mar grande. Olha ali para a tela. Aí então, no versículo seguinte, ele fala assim: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então ele viu os 4 ventos do céu que agitavam o mar grande. E dessa agitação, desse mar grande, surgiram 4 grandes animais. Dessa agitação toda. Qual é o sentido desse negócio? Meus amigos, esses 4 ventos do céu, veja, esses 4 ventos do céu também são chamados pela própria Bíblia de os 4 ângulos do céu. Quer ver? Marca aí onde você está. Marca aí. Nós vamos voltar para cá. E vamos para Jeremias, capítulo 49. Jeremias 49. Livro do profeta Jeremias, capítulo 49. Versículo 36. 36. Olha o que diz aí. Jeremias, capítulo 49, versículo 36. Trarei sobre Elão o quê? Os 4 ventos. Da onde? Dos 4 ângulos do céu. E os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá nação aonde não cheguem os seus fugitivos. Veja o versículo 37. Farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. Enviarei após eles a espada, até que os tenha consumido. Então paremos um pouquinho aí. Então, diz assim: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu. Então veja que esses 4 ventos também são chamados de os 4 ângulos do céu. E lá em Apocalipse, vamos para lá agora, mas deixa marcado Daniel lá. Apocalipse capítulo 7. Aqui em Apocalipse capítulo 7, chama esses 4 ângulos de 4 cantos da terra. Veja só, capítulo 7, versículo 1, diz assim, ó: depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo ou segurando o que mesmo? Os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então você vê que esses quatro ventos do céu são chamados por Jeremias de os 4 ângulos do céu, e por Apocalipse lá por João, os 4 cantos da terra. Pois é, esses 4 ventos, esses 4 ângulos do céu, esses 4 cantos da terra, significam, irmãos, a mesma coisa. Significa os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então, o que ele viu na visão? Ele viu os 4 pontos cardeais agitado.
agitavam o mar grande. Agora, qual o significado desse mar grande na profecia? Então, primeiro vamos ver aí o significado dos ventos, para entendermos o significado desse mar grande. Então vamos para Jeremias agora, capítulo 51. Jeremias 51. Lá em Jeremias, no capítulo 51, e já lemos um pouquinho no capítulo 49, agora vai ficar mais claro no capítulo 51, o significado de ventos na profecia. Então, nas partes históricas da Bíblia, ventos é, logicamente, o ar em movimento. Tudo bem. Mas na profecia bíblica, ventos não significam o ar em movimento. Olha aí. Assim diz o Senhor, levantarei o quê? Um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb Camai. Então, ventos, irmãos, tem que ver com destruição, com guerras, com lutas, com contendas. Veja o versículo 2 agora. Enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que a padejarão e esvaziarão a sua terra. Virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro não arme o seu arco, nem o coloque sobre a sua couraça. Não poupeis a seus jovens, destruí a todo o seu exército. Cairão mortos na terra dos caldeus e mortalmente feridos pelas ruas. Enfim, se você for lendo aí, você vai ver que esses ventos significam guerras, lutas e contendas. Muito bem, então entendemos aqui o significado de ventos, guerras, lutas e contendas. Então o que Daniel viu? Os 4 ventos do céu que agitavam o mar grande. Então ele viu os 4 pontos cardeais envolvidos em guerras, lutas e contendas. E essas guerras, lutas e contendas agitavam o mar grande. E qual é o sentido desse mar grande? Então vamos agora ver, primeiramente, o sentido de mar na profecia. E em Gênesis fala que literalmente mar é um ajuntamento de águas, não é isso? Pois bem, mas águas na profecia significam o quê? Apocalipse 17, 15, olha aí. Vamos conferir. Apocalipse 17, versículo 15. Qual o significado desse mar, para entendermos o mar grande? Capítulo 17, versículo 15. Abra a sua Bíblia, viu? Se você não tem Bíblia aí, nós temos na recepção lá, ou você acompanha com o vizinho aí. 17, 15. Você sabe que quando a gente lê a Bíblia, a gente fica firmado na Bíblia, né? Quando a gente só ouve o pastor falar, fala assim, ó, foi o pastor que falou. Foi o pastor que falou. Mas quando você lê na Bíblia, você fala, não, está escrito. Aí você tem certeza absoluta e serve a Deus com os pés no chão. Por isso que a gente chama aqui de conferência, porque você confere aquilo que estamos falando. Então veja aí, Apocalipse 17, 15. Então o anjo me disse, o que o anjo disse? As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e que mais? E línguas. Então esse mar na profecia significa povos, multidões, nações. Então vamos colocar ali, que o mar significa exatamente povos, multidões e nações. Então Daniel viu os 4 pontos cardeais envolvidos em guerras, lutas e contendas que agitavam o mar grande. Mas nós já vimos que mar é povos, multidões e nações. Então o mar grande se refere ao quê? A toda a humanidade. Então ele viu, irmãos, toda a humanidade agitada em guerras, lutas e contendas. Luta pelo poder. E dessa agitação, dessa luta pelo poder, em todo o canto da terra, surgiram 4 grandes animais. Vamos ver agora o sentido desses 4 grandes animais. Daniel, volta para Daniel, no capítulo 7. Daniel 7. E vejamos aí o versículo 17. Daniel 7, 17. Diz assim, ó. Estes grandes animais, que são 4, são o quê? 4 reis que se levantarão
da terra. Então esses 4 grandes animais se referem a 4 reis. Mas veja agora o versículo 23. Disse-me ele, o 4º animal será o quê? Hein? O 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. Então, o significado desses 4 grandes animais são 4 reinos que se levantariam da terra. Veja aí, 4 grandes reinos. Então, o que Daniel viu? Ele viu os 4 pontos cardeais envolvidos em guerras, lutas e contendas, envolvendo toda a humanidade. E dessas guerras, lutas e contendas, surgiram 4 grandes reinos. Veja como que a Bíblia explica ela mesma, né? Então ele viu 4 grandes reinos surgindo de guerras, lutas e contendas. E então esses 4 grandes reinos são representados pelos 4 animais. Então veja só, o primeiro animal era parecido com o quê? Com o leão. E esse leão tinha 2 asas de quê? De águia nas costas. Não é isso que nós vemos? Então o primeiro animal era parecido com o leão e tinha 2 asas de águia nas costas. O segundo animal era parecido com o quê? Com o urso. E esse urso, então, estava levantado de um lado e tinha 3 costelas entre os dentes. O terceiro animal era parecido com o quê? Com o leopardo. Só que o leopardo tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. Cada um bicho mais esquisito que o outro, né? Pois é. Mas o 4º animal era parecido com que bicho? Hein? Não se parecia com bicho nenhum. Olha aí. Capítulo 7, versículo 7. Depois disto, continuei olhando nas visões da noite, e vi o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Então o 4º animal, irmãos, era um bicho terrível e espantoso. Você já pensou em encontrar com um bicho desse aí? Correndo atrás de você? Misericórdia, hein? Pois é. Então o 4º animal era um bicho esquisito, não se parecia com bicho nenhum da terra. Então Daniel simplesmente chamou de terrível e espantoso. E ele tinha na cabeça 10 chifres. As unhas eram de bronze. Pisava aos pés o que sobrava, destruía tudo. Pois é, esses 4 grandes animais, cada um deles representa um reino que surgiu da agitação, das guerras, das lutas, das contendas. Mas é interessante notar que na cabeça do terrível e espantoso tinha 10 chifres. Muito bem. Meus amigos, qual o significado então desses 4 animais? Vamos lá. O leão, com 2 asas de águia, representa o mesmo que a cabeça de ouro da estátua, o reinado de Babilônia. Eu vou passar um pouco mais rápido, mas tudo isso está escrito aí, né? Mas como eu falei que ia repetir um pouco de ontem para acrescentar a parte de hoje, então Babilônia era representada por um leão. E está escrito na Bíblia isso. E Babilônia, irmãos, quem governava, quem era mesmo? Nabucodonosor. Veja. Agora, essas 2 aves de águia nas costas representam a glória, o apogeu, a posição que Nabucodonosor, ou que o reinado de Babilônia alcançou, irmãos. Por isso que na estátua é representado pela cabeça de ouro. E aqui, por um leão, que é o rei da selva. Mas as 2 asas representam exatamente a glória alcançada por Babilônia.
Você sabe que a águia é a ave que voa mais alto de todas as aves. Por isso que o leão, que representa a Babilônia, aparece com 2 asas de águia, para mostrar o apogeu que alcançou, a glória que alcançou durante o seu reinado. Muito bem. Agora, esse leão, aqui na profecia, diz assim, ó, olha assim, no capítulo 7, versículo, vamos ver aí o versículo 4. A segunda parte do verso 4, ó. Presta atenção. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E Daniel fala assim, ó, eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. Diz que as asas foram arrancadas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Então veja, aí está o sentido. A profecia diz que ele ficaria em pé como um homem. E o significado é exatamente isso. Um leão erguido sobre 2 pés como um homem indica que perdeu suas qualidades distintivas de um leão. E foi-lhe dado um coração de homem, que significa covardia e timidez. Ou seja, Babilônia alcançou uma glória, o apogeu, mas caiu. Perdeu o seu poder, a sua glória. O urso, ele estava levantado de um lado e tinha 3 costelas entre os dentes. Qual o sentido disso daí? Esse urso representa o reinado da Média e da Pérsia. Quem governavam, né? A Média e a Pérsia? Ciro e Dario. Agora, por que o urso aparece assim levantado de um lado? Porque Ciro era mais poderoso do que Dario. Exatamente por isso. Ciro, rei da Média, e Dario, rei da Pérsia. Por isso que aparece assim. Agora, e as 3 costelas entre os dentes? As 3 costelas entre os dentes, irmãos, significam a maneira sanguinária com que o reinado medo-persa venceu a Lídia, Egito e Babilônia. Foi muito sangue. Por isso que o urso aparece com 3 costelas entre os dentes. E na profecia diz assim, levanta-te e devora muita carne. Bom, o terceiro animal se parecia com um leopardo. 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. Essas 4 aves de águia nas costas, veja, esse bicho representa a Grécia. Mas essas 4 asas de ave nas costas, representam rapidez de conquista. Esse é o sentido, rapidez de conquista. Quem que era o rei da Grécia? Alexandre o Grande. Alexandre, irmãos, com 33 anos de idade, já mandava no mundo inteiro. Era o imperador da Grécia. Por isso que aparece esse leopardo com 4 asas de ave nas costas, indicando rapidez de conquista, com que ele conquistou o mundo. Mas, irmãos, a mesma velocidade com que ele conquistou o mundo, ele também morreu. Ele morreu rapidamente, Alexandre, o rei da Grécia. A tradição diz que ele deu uma festa grande, comeu muita carne, bebeu muito vinho e morreu de congestão. Então veja que Alexandre, com a mesma velocidade que ele conquistou o mundo, ele perdeu também ele morreu, né? Morreu. Agora, e as 4 cabeças desse bicho? Representam o quê? As 4 cabeças, irmãos, representam os 4 generais de Alexandre, né? Os 4 generais. Porque quando ele morreu, então 4 generais dominaram o seu reinado, dividiram e dominaram. Um deles foi Cassandro, o outro foi Lisímaco, o outro Seleuco e o outro Ptolomeu. Então esses 4 generais, veja, Cassandro dominou a parte oeste do reinado. Lisímaco dominou a parte norte. Seleuco dominou a parte leste. E o Ptolomeu dominou a parte sul. Então as 4 cabeças desse bicho representam os 4 generais de Alexandre o Grande. Muito bem. Agora, irmãos, a Bíblia fala sobre o terrível e espantoso. E esse bicho representa o mesmo que as pernas de ferro da estátua. Representa o reinado de Roma. Veja, o Império Romano. Quem é que governava o Império Romano mesmo? Os Césares. Saía um César e entrava outro, né?
Claro que era um título dado a todos eles. Então, os Césares que governavam. Então, o bicho terrível e espantoso representa o Império Romano, que dominou o mundo todo do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Foi nesse período aí que Jesus nasceu, viveu e morreu. Ele foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Quem era Pôncio Pilatos? Procurador romano. Ele foi morto numa cruz, que era a pena de morte romana. Então Jesus nasceu, viveu e morreu aí, nesse reinado. Agora, irmãos, qual o significado dos 10 chifres na cabeça do bicho? O mesmo que os pés de ferro e barro da estátua. Ou seja, os 10 chifres correspondem aos 10 países que surgiram através da queda do Império Romano, formando a Europa Ocidental, no ano 476, depois de Cristo. Então, os chifres representam isso aí. Mas, irmãos, então até aí repetiu tudo de ontem, não foi? Com outras figuras de linguagem. E a nossa parte fundamental vem daqui para frente. A parte que é acrescentada, né? Então vamos agora voltar aqui para o capítulo 7. E vamos ler o versículo 8. Olha aí na sua Bíblia. 7, versículo 8. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno. E 3 dos primeiros chifres foram o quê? Arrancados diante dele. Então esse chifre saiu nervoso. Nervoso. Já arrancou logo 3. Nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com vanglória. Que esquisito, né? Um chifre com olhos e boca. E falava com poder. Falava com insolência, com vanglória. Então agora, veja, até o estudo de ontem nós vimos que, depois do surgimento da Europa Ocidental, os 10 países, a pedra já vinha do céu, né? E atingia ali os pés de ferro e barro. Mas agora, depois do surgimento da Europa Ocidental, a profecia mostra o surgimento desse chifre pequeno no meio dos 10. Lembrando que os 10 chifres representam os 10 países, que já mencionei aqui hoje. Agora, irmãos, qual é o sentido desse chifre pequeno, que surgiria no meio dos 10 chifres e arrancaria 3 chifres? Então vamos aqui, passar aqui. Então olha aqui, os 4 animais, eles recapitulam o assunto de ontem, da estátua. Está certo? O mesmo significado ali dos reinos. Tudo bem. Vamos para frente. Aqui. Então, o que aconteceria antes da volta de Jesus? O chifre pequeno iria sair. Eu tentei desenhar o bicho feio aí, mas o bicho ficou bonito até. Não consegui fazer um pouco mais feio do que isso. Hein? A vista do outro está bonito, não está, irmã? Pois é. Então imagine que aí seja a cabeça do bicho, tá bom? A cabeça do bicho. Então eu coloquei ali 10 chifres na cabeça do bicho. Mas Daniel, quando estava olhando, né, para o bicho, então ele viu os chifres subir ali no meio. Você sabe que de todos os animais que ele viu, o 4º animal foi o que chamou mais a atenção dele, né? Olha aí, capítulo 7. Olha aí, capítulo 7, versículo 19. Ele diz assim, ó, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito de quem? Do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze. O animal que devorava fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Então ele ficou espantado com esse bicho aí, que é o 4º animal que representa Roma, que já vimos aí, o Império Romano. Verso 20. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quê? Dos 10 chifres que tinha na cabeça. E do outro que subia, diante do qual caíram 3. Isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com vanglória. E parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Então isso chamou muita atenção dele, irmãos.
Esses 10 chifres e o outro que subia, forte, terrível, robusto, nervoso, já arrancando logo 3. Agora, o que impressionava mais ele é o seguinte, é o verso 21. Olha o 21 aí. Eu olhava e vi que este chifre fazia o quê? Guerra contra os santos e os vencia. Verso 22. Até que veio quem? O ancião de dias, é Deus o Pai. E foi dado o juízo a quem? Aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Paremos aí. Então veja que esse chifre sai, derruba 3, mexe com o povo de Deus e é estabelecido o juízo para julgar esse poder maligno. Bom, então ele estava vendo esse bicho, olhando para os 10 chifres, e surgiu um chifre pequeno no meio e arrancou logo 3. E tomou o lugar logo de 3, assim, de uma vez. Chifre miserável, né? Não, miserável? O bicho terrível. Subiu no meio lá e já arrancou logo 3. E esse chifre tinha o quê? Olhos como olhos de homem. E tinha uma boca que falava com vanglória, com insolência. Agora, esse chifre que subiu aí, diz que ele fazia guerra contra os santos. Esse chifre representa o que, irmãos? E quem? Olha só, se você estudar a parte histórica, o único país pequeno que surgiu no meio da Europa e arrancou 3 foi Roma cristã. Roma cristã. Roma cristã foi o único país que surgiu no meio da Europa e arrancou 3. E os 3 que foram arrancados foram os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Esses 3 foram arrancados. Veja aí. Vândalos, érulos e ostrogodos. Então, esse chifre pequeno que surgiria antes da volta de Jesus Cristo tem que ver com Roma cristã. Agora, quem é que governava Roma cristã? O sistema papal. Então você agora começa a perceber e entender que esse chifre pequeno tem que ver com o Vaticano. Claro, agora, em última instância, Roma cristã. Agora, o que esse chifre iria fazer? Então aí diz aí, capítulo 7, vamos reler, versículo 21. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Agora, quem são esses santos? Nós estudamos ontem. Marca aí onde você está, marca aí. E vamos lá para Apocalipse 14, 12, vamos reler. Apocalipse 14, 12. Olha o sentido dos santos que foram atacados pelo chifre pequeno. Capítulo 14, verso 12. Diz assim, aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de quem? De Deus e têm fé em Jesus. Então veja, irmãos, que santos para Deus são todas as pessoas que aceitam Jesus como Salvador e guardam os mandamentos de Deus. Então diz que esse chifre maldito fazia guerra contra o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus. Então esse chifre maldito, irmãos, tem que ver com o sistema papal, com Roma cristã. Queria fazer guerra contra o povo de Deus. Mas a coisa não para por aí. Volta lá para Daniel capítulo 7 e veja então o versículo 25. 25. 7, 25. Diz assim, que esse chifre maldito iria fazer o quê? Proferirá palavras contra quem? O Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus. E destruirá quem? Os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus.
E diz assim, e cuidará, teria o cuidado em mudar os tempos e as leis. E mais, diz assim, ó, eles, o povo de Deus, serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas você vê no verso 26, ó 26, mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. Verso 27, o reino e o domínio e a sua majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, irmãos, a profecia de hoje acrescenta o seguinte, que surgiria o sistema papal, ia mexer com Deus, com o povo de Deus, mas Deus estabeleceria o juízo para julgar esse poder maligno. Estão entendendo, né? A sequência da coisa. Pois bem, isso tudo antes da volta de Jesus Cristo, antes da pedra vir do céu. Então vamos aqui. O que faria Roma cristã? Guerra contra os santos. Os santos são os que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus. Já vimos isso. Agora veja, irmãos. Aqui. Como é que o sistema papal proferiu e profere palavras contra o Altíssimo? Quando o líder máximo, irmãos, é chamado de Papa, o nome dele não é Papa. O que está hoje no poder chama Jorge Mário, não é? Jorge Mário. Mas ele escolheu um título para ele como Francisco. Mas ele é chamado de Papa, o título maior dele, Papa. Agora, o que significa a palavra Papa? Hein? Significa pai. Porque ele diz que ele é o pai da igreja. Mas ele é chamado também de Pontífice. Veja, ele também é reverenciado. As pessoas se curvam diante dele. E ele não reprova, não. Ele também diz que perdoa pecados. Então veja, o título Papa significa pai, porque ele diz que ele é o pai da igreja. Mas segundo a Bíblia, quem é o pai da igreja? Jesus Cristo. Mas o líder maior do sistema papal se coloca no lugar de Cristo. Agora, muita atenção, quando nós estamos estudando isso aqui, ó, a profecia revelando essas coisas, não estamos de maneira alguma falando mal dos fiéis, viu? Que os fiéis estão de boa fé. Em todo lugar, aqui em qualquer lugar. Se tiver alguma coisa errada, está na liderança que estabelece as doutrinas, as diretrizes das coisas. Tá certo? Então vamos fazer a diferença aí entre os fiéis e a liderança maior. Para não confundirmos, né? Porque pessoas boas e sinceras tem em todo lugar. E pessoas ruins tem em todo lugar também. Trigo e joio tem em todo canto. Tá certo? Então, ali é uma das maneiras pelas quais profere palavras contra Deus, se colocando no lugar de Deus. Agora, pontífice, ele chama de pontífice máximo. O que significa a palavra pontífice? Significa ponte. E por que ele é chamado de pontífice? Porque ele diz que ele é a ponte entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Mas segundo a Bíblia Sagrada, quem é o pontífice? Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus sempre foi Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E um dia se fez carne e habitou entre nós. E ao nascer da Virgem Maria, ele tomou a forma humana, mas não deixou de ser Deus. Portanto, Jesus, ele na terra, ele sempre foi Deus Todo-Poderoso e homem. Plenamente Deus e plenamente homem. Então ninguém se iguala a Cristo, ele é o único da sua espécie em todo o universo. Então como Deus, ele trouxe Deus a nós. E como homem nos eleva a Deus. Então ele é que liga o céu à terra e a terra ao céu. Mas veja que o líder máximo do sistema papal é reconhecido como pontífice. Porque se coloca no lugar de Jesus. Ele também é reverenciado. Ou seja, as pessoas se curvam diante dele. E ele não reprova. Isso, irmãos, é pegar para si as prerrogativas divinas. Por quê? Porque só Deus é digno de honra, de glória e de reverência. Então isso é proferir palavras contra Deus. Também estabeleceu o sistema de confessionários, a fim de que as pessoas, os fiéis, possam confessar seus pecados
a ele ou a um subordinado ou a um sacerdote. Mas a Bíblia fala que nós devemos confessar os pecados a um líder religioso? De maneira alguma. Claro, você pode contar suas dificuldades? Pode. Mas o que acontece é que lá os fiéis são levados a confessar seus pecados, para que ele diga a penitência que a pessoa deve fazer, para alcançar uma graça, o perdão. E aí então foge do princípio bíblico. Por isso, irmãos, diz que proferiria palavras contra Deus, contra o Altíssimo. Então é nesse sentido aí. Mas irmãos, aí diz também que no verso 25, capítulo 7, 25, na última parte, diz assim, ó, que o povo de Deus seria entregue nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois o tribunal seria estabelecido. Então veja, irmãos, que o povo de Deus foi perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora, qual o significado de um tempo? Veja aí, Daniel 11, 13. Daniel 11, 13. 11, 13. Está escrito assim, 11, 13. Porque o rei do norte voltará, e porá em campo um exército maior do que o primeiro, e ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então, tempos tem que ver com o quê? Com anos. Então, veja aqui, olha para a tela. Um tempo equivale ao quê? A 1 ano. 2 tempos? 2 anos. E meio tempo? Meio ano. Então, temos aí 3 anos e meio. Agora, 1 ano tem quantos meses? 12 meses. 2 anos? 24. E meio ano? 6 meses. Então, somando ali, temos 2 mais 4, 6 mais 6, 12. 2 mais 2, 4, 42 meses. Então, veja, irmãos, que o povo de Deus seria entregue nas mãos desse poder maligno por 42 meses. Então, por 42 meses, o povo seria torturado, perseguido, torturado e morto. O povo que guarda os mandamentos de Deus tem fé em Jesus. Agora, vamos lá, marca aí, e vamos lá para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13. Aí em Apocalipse 13, fala sobre a besta. Aliás, aqui menciona sobre 2 bestas, né? No capítulo 13. Qual é o título que tem aí? A besta que sobe ou que subiu do mar. Agora veja o capítulo 13, verso 11. Em cima do verso 11 tem outro título, não tem? A besta que subiu da onde? Da terra. Então o capítulo 13 fala de 2 bestas. Então veja agora sobre a primeira besta, capítulo 13, versículo 5. Olha o verso 5. Foi-lhe dada o quê? Uma boca. Você se lembra que o chifre tinha olhos e boca? Pois é. Diz assim, foi-lhe dada uma boca para proferir o quê? Arrogâncias e que mais? E blasfêmias. E deu-se-lhe autoridade para continuar por quanto tempo? 42 meses. Verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Então veja, irmãos, que esse poder que é mencionado aí em Daniel capítulo 7, tem que ver com o poder que é mencionado aqui no capítulo 13. Queria perseguir, torturar e matar o povo de Deus por 42 meses. Agora, vamos multiplicar esses 42 meses por 30 dias. E você vai perguntar, mas por que você não multiplica por 31, ou por 29, ou por 28? Porque a Bíblia Sagrada diz que é por 30. E já vamos ver já. Mas vamos multiplicar aqui. Então, você baixa o 0. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12. Portanto, 1.260 dias.
Então você multiplicando ali por 30 dá 1.260 dias. 42 meses, 1.260 dias. Veja aí Apocalipse capítulo 11. Apocalipse 11. Versículo de 1 a 3. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E foi-me dito, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Verso 2. Mas deixa o átrio que está fora do templo. O que é átrio? É o pátio. Não o meças, porque foi dado aos gentios. Gentios é o povo que não é povo de Deus. Estes pisarão a cidade santa por quanto tempo? 42 meses. Verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, que é a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, e profetizarão por quanto tempo? 1.260 dias, vestidas de saco. Então veja, irmãos, que a própria Bíblia afirma que os 42 meses equivalem a 1.260 dias. Por isso que foi multiplicado por 30 ali. Bom, o que isso está nos dizendo? Que o povo de Deus seria perseguido, torturado e morto por 1.260 dias. E que a Bíblia Sagrada, então, não poderia ser estudada. Por isso que fala aqui, vestido de pano de saco. As 2 testemunhas, Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas veja agora o que diz no capítulo 12, versículo 6. 12, verso 6. Diz assim, ó, a mulher, amanhã vamos estudar melhor isso aqui, mas a mulher aqui significa a igreja. A mulher fugiu para onde? Para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por quanto tempo? 1.260 dias. Agora veja o versículo 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até onde? Até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por quanto tempo? Um tempo, hein? 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então você percebe o quê? Que 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, realmente são 42 meses, que a Bíblia menciona, que são 1.260 dias. A própria Bíblia diz isso. Então é por esse tempo que o povo seria perseguido, torturado e morto. Mas, em profecia, cada dia vale 1 ano. E aí a desgraça é maior, né? Aí a desgraça é maior. Ou seja, o povo de Deus seria perseguido, torturado e morto por 1.260 anos. Por esse chifre pequeno. Por esse poder maligno. Meus amigos, antes da volta de Cristo, o que está dizendo a profecia é o seguinte, que antes da volta de Cristo, surgiria o sistema papal na história da humanidade. Surgiria Roma cristã. Iria mexer com Deus e com o povo de Deus. Iria perseguir, torturar e matar o povo de Deus por 1.260 anos. Mas Deus iria estabelecer o juízo para julgar esse poder. E só depois do juízo que Jesus vai voltar. Então vamos aqui para frente. Veja, irmãos. A perseguição ferrenha do sistema papal foi do ano 538, depois de Cristo, até 1798. 1.260 anos de perseguição, tortura e morte. E esse foi o período. Agora, veja só. Vamos agora verificar como que foi isso. Irmãos, quando foi no ano 503, veja, no ano 476, foi que surgiu a Europa Ocidental. E no meio da Europa Ocidental, então, surge Roma cristã, que arranca 3 países. Quando foi no ano 503, então, aconteceu um sínodo, chamado Sínodo Palmares. Nesse sínodo, o Papa foi eleito juiz sobre toda a terra, podendo julgar e não podendo ser julgado por ninguém. Ali, no ano 503. Quando foi 5 anos mais tarde, no ano 508, ele recebeu um exército para punir toda pessoa que fosse considerada herege. Então, quem não concordasse com suas doutrinas, podia agora ser punida por um exército.
E quando foi então, 30 anos mais tarde, exatamente no ano 538, ele recebeu supremacia para mandar, desmandar, torturar e matar quem não concordasse com suas doutrinas, se valendo do tribunal civil. Uniu política com religião, assim, ó. Poder político e religioso. Por isso que esse chifre pequeno diz que ele era diferente dos demais países. Porque é o único país que recebeu poder político e religioso. Une as duas coisas. Bom, a partir daí, irmãos, as Bíblias foram recolhidas e queimadas em praça pública. Ninguém tinha mais liberdade para ler a Bíblia. Quem fosse pego lendo a Bíblia era divertido. Se continuasse era torturado e se continuasse era morto. Pensa bem que ninguém podia ter Bíblia e ler Bíblia. E a partir daí, irmãos, foi uma desgraça até 1798. Esse foi o período de 1260 anos. E aí foram confirmadas as piores doutrinas que tem hoje em nome do cristianismo e que não tem na Bíblia. Olha só, aí foi confirmado o batismo de bebezinho. Tem na Bíblia isso? Podemos batizar bebezinho? Não, a Bíblia fala que tem que batizar pessoas conscientes, que têm a capacidade de aceitar Jesus como seu Salvador. Você vai observar que não tem uma doutrina certa. Mas tudo que as pessoas conheciam era isso daí, ó. Porque não tinha Bíblia e quem não aceitasse era morto. Veja aqui. O voto do celibato. Tem na Bíblia isso? O voto do celibato é o voto que o líder religioso faz para não se casar. Por isso que o Papa não se casa, o padre não se casa, nem as freiras se casam. Porque tem um voto que faz, que é o voto do celibato. Tem na Bíblia isso? Hein? A senhora tem uma irmã que é casada com o padre, mas ele exerce a função? Ah, saiu, né? Tá vendo? É assim mesmo. Então veja só. Veja só, irmãos. O voto do celibato ele é feito, então o líder não pode se casar. Mas a Bíblia fala que o líder religioso tem que ser casado, bem casado, marido de uma só mulher, e que tenha seus filhos criados na demonstração e disciplina do Senhor. Então é isso que a Bíblia ensina. Mas veja que essa doutrina também não está correta, mas foi estabelecida. Veja aí, o domingo como dia de guarda, tem na Bíblia? Não tem. Mas foi colocado, irmãos, no catecismo, guardar domingos e festas. E é uma doutrina, um pilar das doutrinas do sistema papal. Veja aí. Canonização de pessoas, tornando pessoas santas e intercessoras. Tem na Bíblia? Sabe o que é isso aí? Veja, recentemente canonizaram o João Paulo II e o João 23, não foi? Então veja, irmãos, que coisa. Então como é que eles fazem isso? Uma pessoa muito boa morre. Vem aqui um pouquinho, Geraldo, dá um exemplo aqui. Quem está na frente que eu chamo, viu, Geraldo? Olha como é que faz o negócio. Então vamos imaginar que o Geraldo é uma pessoa boa, muito religioso e faz muita caridade. Ajuda as pessoas. Então as pessoas gostam muito dele. Mas de repente ele morre. E aí todo mundo fica pesaroso, porque era uma excelente pessoa. Ele ajudava muitas pessoas necessitadas. E aí então as pessoas comovidas começam a visitar o túmulo dele. Aí de repente uma pessoa visitando o túmulo fez pedido no túmulo dele e foi curado de um problema no nariz. Aí então a notícia corre, começa a vir romarias e romarias visitar o túmulo dele. E aí uma segunda pessoa que fez pedido é curada do nariz. E dali a pouco uma terceira pessoa foi curada do nariz. Então a notícia corre. Aí, estou resumindo a história, mas aí o Vaticano vem para ver se realmente aconteceu as curas. Aí reconhecendo as curas, diz assim, não, foram autênticas, então vamos canonizar agora o Geraldo. Então diz agora que o Geraldo está no céu, e agora é o São Geraldo. São Geraldo. Aí então o que que faz? Então diz o seguinte, que agora o São Geraldo é o santo protetor do nariz. Ou seja, agora ensina para os fiéis que se a pessoa tiver problema no nariz, deve dirigir sua reza a São Geraldo, que é o santo protetor do nariz. Aí então faz uma paróquia de São Geraldo, e então faz uma estátua, né, do Geraldo, e assim
os fiéis, agora vai ter os fiéis que são devotos de São Geraldo. Então, isso que é a canonização de santos, tornar pessoas santas e intercessoras. Isso está na Bíblia? Não. Obrigado, Geraldo. Veja só, isso não está na Bíblia. O que a Bíblia diz? Que a pessoa deve dirigir sua oração a Deus o Pai e pedir em nome de Jesus, porque Jesus é nosso advogado. Jesus é nosso advogado. Então, se eu posso recorrer a São Geraldo, então para que Jesus Cristo como meu intercessor? Não precisa. Estão entendendo, irmãos? Pois é, mais uma doutrina estabelecida com mão de ferro que não tem na Bíblia. Veja, missa do 7º dia, ou seja, rezar pelos mortos, tem na Bíblia isso? Não. A Bíblia fala que quando uma pessoa morre, morreu mesmo, não está viva em lugar nenhum. E a pessoa ou morreu salva ou perdida, não tem mais o que fazer. A Bíblia fala que vai haver ressurreição, tudo bem, cada um vai receber seu galardão após a ressurreição. Mas não tem isso na Bíblia, rezar ou orar pelo morto. Mas veja, mais uma doutrina que não tem na Bíblia. Veja aqui, purgatório, tem essa doutrina na Bíblia? Não também. Purgatório é a doutrina que diz que se a pessoa tiver poucos pecados, morre e vai para esse lugar intermediário, queima um pouco de pecado que tem e de lá vai para o céu. Então isso não tem na Bíblia. A pessoa morre e está morta mesmo. Veja só, indulgências, ou seja, nessa fase aí, olha, da Idade Média, então vendiam indulgências. A pessoa podia comprar o perdão. Então vendia um espinho, dizia que era um espinho daquele que furou a fronte de Cristo. E se você comprasse, portanto, todos os seus pecados passados estavam perdoados, e você podia pecar mais tanto tempo que já estava perdoado também. Então podia comprar o perdão. Veja, isso está na Bíblia? Não. Porque Deus nos oferece o perdão pela sua graça e misericórdia, pelo sangue de Cristo. Não por um pedaço de pano, dizendo que é do manto de Cristo, ou por um espinho, ou por qualquer outra coisa. Veja, irmãos, penitências para alcançar graça. A Bíblia ensina isso? Não. Não precisa subir escadarias de joelhos, carregar cruz nas costas, ajoelhar em grãos de milho. Não precisa ir daqui a Aparecida do Norte a pé, pagar promessas. Então, outra doutrina que era ensinada, as penitências. Irmãos, quando foi em 1517, foi que Deus levantou Martinho Lutero, um monge católico, que descobriu a Bíblia, começou a ler e descobriu que a salvação não era pelas obras, era pela graça, pela fé no sangue de Cristo. Aí Martinho Lutero, irmãos, um homem de expressão, ele era professor de universidade, um monge, então ele começou a ensinar agora o que ele estudava na Bíblia. E logo o líder máximo ficou sabendo, ele foi chamado para se retratar, e ele disse, não vou me retratar, a menos que me prove pela Bíblia que eu esteja errado. E ele só não foi morto porque alguém ajudou a esconder ele. Mas irmãos, veja, esse foi um período escuro, terrível, na história da humanidade. Terrível. Você quer saber por que tem mais de 35 mil religiões hoje na Terra? Aí está a razão, ó. Porque o povo ficou analfabeto na Bíblia por 1260 anos. Imagine que morreu uma geração, nasceu outra geração. Morreu essa geração, nasceu outra geração. E todo mundo que nascia, já nascia sem Bíblia, sem a luz da verdade. Tudo que sabia sobre Deus e sobre Bíblia, era isso aí, ó, essas doutrinas aí. Então ficou um analfabetismo bíblico muito grande. Aí quando foi ali, em 1798, através da Revolução Francesa, então o general Berthier de Napoleão Bonaparte prendeu o Papa Pio VI, e ele morreu no ano seguinte na prisão. E houve liberdade religiosa. Aí, irmãos, começou a surgir igrejas. Cada um que descobriu uma verdade, que tinha sido jogado por terra, montava uma igreja. Então surgiu a igreja luterana, que descobriu uma verdade. Os anabatistas, que descobriu outra verdade. E assim foi surgindo igrejas. E hoje tem mais de 35 mil religiões. Por quê? Por causa desse período terrível aí, ó. Então essa é a razão, irmãos, porque tem tantas religiões na terra hoje. A principal razão está aí. Nesse período, irmãos, milhões de cristãos foram mortos. Os que não queriam concordar com as doutrinas erradas eram advertidos, torturados e mortos. Na noite de São Bartolomeu, a história diz que corria sangue nas ruas como enxurrada, de tantos cristãos que foram mortos. Por isso que fala que o povo de Deus seria perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 anos. Então a profecia diz que antes da volta de Cristo,
Iria surgir o sistema papal e ia fazer isso com o povo de Deus, ia mexer com Deus. Foi nessa época que surgiu os valdenses, que fugiram para as cavernas e esconderam a Bíblia lá. Graças a Deus. Né? Os valdenses. Então foi só depois de 1798, irmãos, que começou a surgir igrejas. Mas nenhuma restaurou toda a verdade. Mas só em 1844 foi que Deus levantou o seu povo, restaurando toda a verdade que tinha sido jogado por terra. Mas isso nós vamos estudar depois. Meus amigos, essa parte eu vou passar amanhã. Os instrumentos de torturas que foram criados para torturar os fiéis. Mas eu queria agora, irmãos, terminar a parte de hoje lendo com você Apocalipse 18. Deus, irmãos, quando revela essas coisas para nós, Deus tem um propósito. Você não está aqui por acaso e nem eu também. Na esfera divina não existe acaso nem coincidência, existe providência. E você veio aqui por providência divina, porque o seu coração anseia pela verdade e pela salvação. Então atente para isso. Deus falou que nós devemos orar e vigiar, porque senão a bênção vem e vai e você não vê. Então Deus te trouxe aqui para ouvir essas coisas, e Deus quer que você agora abrace a verdade que você anseia no seu coração. Apocalipse 18, versículo 4. Diz assim: ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Por quê? Verso 5. Porque os seus pecados se acumularam até onde? Até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Amigos, Deus diz: sai dela, povo meu. Deus tem um povo sincero em lugar errado. E Deus fala: filho, sai dela enquanto é tempo, porque eu vou mandar praga. Então Deus está chamando o seu povo para a verdade, para seguir a palavra, somente a palavra, e nada mais que a palavra. Deus, irmãos, quer pessoas autênticas, pessoas que sirvam a Ele independentemente de qualquer coisa. Deus quer pessoas que sirvam a Ele, irmãos, com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, empregado ou desempregado, com marido ou sem marido, com esposa ou sem esposa. Deus quer pessoas autênticas, que sirvam a Ele de fato e de verdade. E Deus está te chamando, viu? Não para seguir um líder religioso, não para seguir o pastor, ou o padre, ou o pai de santo. Deus está te chamando para seguir a palavra, seguir a Cristo. Quando Deus nos revela essas coisas, irmãos, porque Ele quer que nós coloquemos em prática. Amanhã você vai ver que a perseguição vai voltar. E nós vamos saber tudo como vai ser. Mas eu pergunto, ao estudar essa parte de hoje, você sente no seu coração o desejo de seguir a palavra de Deus, seguir a Jesus Cristo? Você sente no seu coração o chamado de Deus para um compromisso maior com Ele? Jesus em breve voltará para buscar os seus fiéis. E Deus quer pessoas autênticas. A Bíblia fala que os covardes não entrarão no reino dos céus. E por isso Deus chama pessoas para servir a Ele de fato e de verdade. E se você deseja dizer: Senhor, eu quero honrar o Teu nome, eu quero Te servir, custe o que custar, ainda que eu seja perseguido, eu quero servir ao Senhor, e quero que o Senhor fortaleça a minha fé. Você gostaria de orar assim? Então coloque-se de pé. Se você deseja, se não desejar também pode ficar sentado, né? Deus não força ninguém e aqui você é livre. Mas Deus está chamando o seu povo das trevas para a luz. Ele está nos revelando as coisas para que nós possamos tomar uma atitude. Nós vamos ter um hino especial agora. Esse hino que o maestro vai nos dirigir agora, no louvor, é um hino curto e objetivo. É um chamado de Deus para você e para mim. Número 167. Venha Cristo, venha agora.
o Senhor. Cristo pode sim salvar-te. Venha, vem, pecador. Vem, vem confiantemente a Jesus o Senhor. Ele almeja perdoar-te. Venha, vem, pecador. Vem, vem confiantemente a Jesus o Senhor. Tua entrega não rejeita. Venha, vem, pecador. Vem, vem confiantemente a Jesus o Senhor. 31, sábado que vem, teremos nosso grande batismo. E pode ser o seu batismo. Se você tem ouvido o chamado de Deus, não endureça o seu coração. Lembre-se que amanhã pode ser tarde demais. Então, se você está sentindo o chamado de Deus, não saia hoje sem falar conosco. Precisamos fazer sua ficha de batismo, dar as orientações. E durante essa semana aqui vamos estudar temas impressionantes, importantes, que vai te ajudar. Vamos fechar os olhos e orar. Santíssimo Deus, Deus eterno, nós te louvamos, Pai, porque quanto mais estudamos a Bíblia, a Tua Palavra, entendemos que o Senhor está no comando de todas as coisas. Quando nós, ó Pai, entendemos essas revelações, percebemos claramente que não estamos abandonados aqui à mercê da sorte, mas que o Senhor se importa conosco e que o Senhor está trabalhando nesta terra através do Espírito Santo e que Jesus vai voltar para nos tirar deste mundo e nos levar para o reino dos céus. Ó Deus, sentimos o Teu chamado para termos um compromisso com a verdade bíblica, com a Tua Palavra, com os Teus santos mandamentos. A Tua Palavra diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então, Senhor Deus, olha para cada coração aqui presente e abençoa, Senhor, para que cada um aqui, Senhor Deus, possa dar esse passo de fé, abraçando a verdade, sendo fiel a Ti, a despeito de qualquer coisa. Ó Deus, sábado teremos um grande batismo. E abençoa os Teus filhos que estão aqui, que não são batizados ainda. Que eles, ó Pai, recebam a graça especial. O Senhor complete aquilo que falta no coração dele. E não deixe que ele venha ficar de fora do Teu reino. Assim, Pai querido, despeça-nos com a Tua paz. Leva-nos para casa na proteção dos Teus anjos. Nos dê uma boa noite de repouso. E traga-nos de volta amanhã, às 7:30 da noite, pelo Teu braço poderoso. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Amém. Podeis assentar, nós vamos até a porta para cumprimentar a todos. E até amanhã, se Deus quiser.